Boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa. Tudo bem com vocês? Eu vejo aqui, eu gosto aqui do Ceará, tem bastante espaço, né? O pessoal gosta de distribuir esse espaço. Bom, o pessoal não gosta de ficar aqui na frente, né? Vocês podem chegar mais perto na minha palestra, prometo que eu não vou babar muito quando eu estiver falando. Vocês podem chegar mais pertinho, tá bom? E a gente se vê melhor. Como disse, aceitando convites, muito obrigado. O tema de hoje é não servir a Deus e a Mamon. Tá? Esse tema está aqui no Evangelho. Vocês conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo? Conhece? Essa versão aqui é antiguinha, né? Está aqui no capítulo 16. Mamon representa dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Essa afirmação é verdadeira ou é só balela? A gente pode questionar as afirmações, né? Afinal de contas, mas poxa vida, foi Jesus que disse, então tem que estar sempre 100% certo. É isso? E a gente abaixa e sempre fala amém, diz é isso mesmo, e nem questiona o porquê. Isso é ter fé, certo? Não. Toda fé, ela tem que ser baseada, tem que ser calcada, tem que ser construída, assentada em cima também do entendimento. A gente sempre faz melhor aquilo que a gente entende. A gente sempre faz melhor aquilo que chega não só ao nosso coração, mas à nossa mente, quando a gente entende o propósito das coisas, né? Ter propósito é o que nos motiva, né? Ter um objetivo nos dá norte, nos guia, nos faz manter o caminho, né? A fé não é uma coisa cega, não é um instrumento cego, nem deve ser. A fé é um instrumento de confiança, mas por que a gente confia? Por que a gente acredita, né? E quando nós lemos as palavras do Mestre, que a gente não saia por aí repetindo elas cegamente, que a gente não seja, papagaio que só repete o que está escrito, mas que a gente compreenda aquilo. E compreender é importante, não é isso? Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas que estão com os filhos aqui hoje, com as crianças, que devem ter as suas em casa, e aqueles que ainda são as crianças dos seus pais. E, gente, só me dá uma licencinha, essa flor é bonita, mas eu que fico mais aqui na frente. Fica aqui no cantinho me assistindo, tá bom? Obrigado. E a gente percebe que tem uma diferença grande, né? Quando um pai diz a um filho para ele fazer uma coisa sem que ele entende. Muitas vezes, por confiar no pai naquele momento, ou por perceber, né, a necessidade e a urgência, ou perceber que não há tempo de explicar, o filho obedece o pai. Mas quando tem oportunidade, o pai explica: filho, eu te pedi isso por causa disso. Não mexe na tomada porque dá choque. Não mexe no veneno porque você pode morrer. Não é isso? Come a coisa boa para você ficar forte. Come. Por quê? Porque sim. Que criança que se contenta com porque sim? Quem de nós aqui se contenta com porque sim? Sai pegando a primeira coisa na frente e sai seguindo, fazendo de qualquer jeito. Difícil, né? A gente aceitar isso. Apesar que a gente tem bastante coisa que a gente... Tá bom, vai. Tá mais fácil eu falar, aceitar o porquê sim do que entender, ler um livro de 1000 páginas, então vamos no porquê sim. Mas a maioria das coisas a gente quer entender. E assim é com a fé. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, o dinheiro não é de Deus? Sim ou não? Não é, né? Tem uma moedinha lá que está escrito: acreditamos em Deus, Deus é, né? Então, como é que faz? Tem uma passagem, e aí Jesus, ele mostra isso, né? Os doutores da lei da época, que eram os religiosos, os fariseus, eles gostavam de fazer perguntas capciosas a Jesus, né?
Eles gostavam de fazer perguntas que desafiassem Jesus a de repente cometer algum erro, a ter alguma falha. Caiu dinheiro? É dinheiro? Não, deixa eu travar aqui. Vou aprender, vai que eu vou com. É melhor mesmo, né? Eu soube que teve um palestrante aqui que decolou, é melhor prender mesmo. Pronto. Não, eu prometo que eu não mexo muito nele. Pode deixar. Eu prometo que eu não encosto muito nele agora. Tá bom? Se cair, vocês, por favor, tá? Fingem que faz parte da palestra. Sou um palestrante sem apoio aqui, gente. Então, vamos lá. Tudo bem. Então, como eu estava dizendo, Jesus era sempre questionado pelos fariseus, que era um jeito deles tentar fazer com que ele caísse. Afinal de contas, ele estava tirando o rebanho deles, né? E foram fazer uma pergunta para ele. Porque naquela época, era contra a lei dos judeus pagar imposto. Mas aí chegou Roma, o Império Romano, chegou César, dominou aquela região e falou assim, ó, o seguinte, agora vocês têm que pagar imposto. E era uma revolta muito grande dos judeus terem que pagar imposto. Onde já se viu, né? Era contra a lei deles, que era uma coisa tão forte. E aí, querendo fazer Jesus cair numa cilada, foram perguntar para ele, diz aí, Jesus, é lícito pagar imposto? Não, Paulo, mas que pergunta? Por que é essa pergunta tão capciosa? Se ele dissesse, não vamos pagar imposto, isso não é lícito. Os romanos iam considerar ele um agitador, iam prendê-lo. Se ele falasse, sim, é lícito, tem que pagar imposto, faz muito bem para a saúde. Os judeus que já não gostavam da ideia, falavam assim, poxa vida, esse cara vem falar aqui, agora vem falar que tem que pagar imposto, está concordando, ele está com quem? Está com os romanos? Então era uma cilada. Mas Jesus tinha ao seu lado a sabedoria de quem carrega muitas coisas. Ele não carregava livros embaixo do braço, ele não precisava consultar a lei. Ele tinha aquele conhecimento, o entendimento dentro de si. Ele não precisou pesquisar no Google na hora, não precisou ligar para ninguém no WhatsApp e perguntar, e aí, o que eu falo? Né? Não precisou de nada disso. A resposta estava nele. Ele sabia aquilo. Ele pergunta, você tem uma moeda? Peraí, perguntei uma coisa, respondeu outra. Se eu tenho uma moeda? Tenho uma moeda. Mostra a moeda. O fariseu foi e mostrou a moeda. Ele perguntou, de quem é essa face na moeda? Ah, é de César. Jesus disse, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos que viver de acordo com as leis civis. Nós temos que viver de acordo com as leis do país em que vivemos, do estado que vivemos, do município que vivemos, para viver de acordo com a civilização a qual nós estamos. E não estamos aqui à toa, não estamos aqui por acaso, de passagem, de visitante. Nós temos uma ligação muito grande com esse país em que moramos, com esse planeta, com essa cidade, com esse bairro, nesse período da história. Nós temos uma ligação fortíssima. Não há outro lugar que deveríamos estar, senão aqui e agora. E para estar aqui e agora, para viver com as pessoas, para praticar a nossa civilidade, nós temos que viver de acordo com essas normas. Nós temos que pagar os nossos impostos, nós temos que trabalhar, nós temos que contribuir para a sociedade, nós temos que seguir regras de conduta para que possamos viver civilizadamente. Mas Jesus lembra, o que é de Deus, a Deus. Nós temos uma natureza superior ao nosso corpo. Nós temos uma origem remota a essa encarnação. Nós temos uma descendência divina. Somos filhos de Deus. Somos frutos da criação do Criador superior. Nós somos parte integrante da criação.
Nossa natureza real provém do divino, provém do Pai, provém da fonte de todas as coisas. Nós, individualmente, cada um de nós, somos centelhas de Deus. Somos seus filhos também. E como seus filhos, também temos deveres e obrigações espirituais. Temos leis espirituais que regem e são superiores às leis dos homens. Aliás, a lei dos homens, ela é mutável, não é assim? Passam-se períodos e a lei vai se aprimorando, vai se modificando, vai sendo incrementada, vai sendo modificada, alterada, mas a lei divina permanece a mesma, ela prevalece acima de todas essas leis. É uma lei perfeita porque foi criada por alguém perfeito, Deus. Vocês veem Deus aqui cuidando da gravidade? Tem alguém aí que fica segurando vocês para não saírem flutuando pelo céu? Não é? Tem alguém aí tomando conta das outras leis da física? Não. Ela foi criada por Deus, ela existe, ela age por si só. Assim como todas as outras coisas que a gente percebe, né, que Deus criou, as leis divinas. Um exemplo delas, um exemplo muito grande delas, é a lei de ação e reação. Aquilo que a gente faz causa uma reação. Para toda ação ter uma reação contrária e na mesma força. Não é assim? Deus vem dar um soco na nossa barriga quando a gente come muito, por isso que dá dor de barriga, né? Quando a gente xinga alguém no trânsito, alguém que é mais forte, mais bravo, mais bem preparado que a gente no trânsito, é Deus que vai ali dar um saculejo na gente, para a gente lembrar que não pode xingar os outros, não pode brigar com os outros. Quando a gente maltrata as pessoas, xinga, diz coisas ofensivas, pesadas, é Deus que vem punir a gente? Ou as pessoas se afastam? As pessoas não querem mais nos ver, não querem mais falar com a gente? Nos tornamos nocivos, nos tornamos pessoas não gratas? Culpa de quem? De Deus que veio punir? Ou simplesmente a ação que nós causamos, que nós geramos? Aquilo ali não é simplesmente a reação daquilo que nós damos ao mundo. Ah, Paulo, mas eu também reajo, né? Afinal de contas, as pessoas também às vezes me xingam, as pessoas às vezes também me maltratam, as pessoas também às vezes vêm trazer para mim problemas e coisas, e eu também reajo, né? Eu não sou só ação, eu também sou reação. Muito bem. Mas qual é a diferença, por exemplo, se eu der um soco nessa parede, a lei da física que existe, que rege um monte de coisa, faz com que a força que eu aplico na parede volte na minha mão. Quanto mais forte eu bater na parede, mais vai doer minha mão, certo? A parede não tem escolha. Ela tem que reagir desse jeito. É assim que ela vai reagir. Eu vou bater, ela vai reagir. Eu vou bater, ela vai reagir. Ela não tem inteligência, ela não tem consciência, ela não tem escolha. Nós temos. Bruce Lee disse uma vez, né? Tem um filme lá que para impressionar ele, um cara vai lá e quebra uma madeira bem grossa, fica olhando para a cara dele e ele fala para o cara: a madeira não reage. Ah, então eu tenho que reagir de uma outra forma? Nós vamos reagir conforme a nossa natureza, no nosso momento, na nossa capacidade de entendimento. Nós reagimos sempre da mesma forma às mesmas coisas? Sim ou não? Não. Porque tem dia que eu estou mais calmo, tem dia que eu estou feliz, tem dia que eu estou alegre, tem dia que eu estou dando dinheiro, tem dia que eu estou dando cambalhota,
Tem dia que eu estou correndo, mas tem dia que eu estou um pouco chateado. Tem dia que eu estou meio bravo. Tem dia que eu estou meio mal-humorado. Tem dia que eu estou cansado. Tem dia que eu estou triste. E aí, como é a nossa reação nesses casos? É uma reação pensada? É uma reação, não, eu tenho que desconsiderar essas coisas e tenho que reagir de uma forma adequada, da melhor forma possível? É assim? Infelizmente a gente ainda acaba em muitas coisas sendo que nem a parede, reagindo automaticamente. Mas, mesmo essa reação que parece automática, ela foi aprendida. Tudo que nós fazemos foi aprendido. Vocês percebem? Conseguem perceber que nós temos bagagem? Não estou falando de mala em casa, estou falando de ter conteúdo, né? A ciência hoje, ela já prova isso, que as crianças nascem e elas não vêm como uma folha em branco, uma coisa ali que não tem informação nenhuma. Elas chegam e elas têm bagagem, elas têm personalidade, elas têm características, elas reagem diferentes às mesmas coisas, aos mesmos estímulos. Se eu pegar 4 crianças nascidas no mesmo dia, na mesma hora, e fizer com cada uma coisa, elas vão reagir de forma totalmente diferente. Porque nós passamos por algo chamado reencarnação. Paulo, o que é isso? Não, eu não acredito nisso, que isso exista. Vamos presumir que exista. Vamos presumir que deve ter um motivo então para eu ter um histórico, para eu nascer e ter um conteúdo. Vamos dizer então, para aqueles que talvez não acreditem ou não compreendam, que existe sim um histórico por trás de cada um de nós, que nos trouxe, que nos guiou até chegar a esse momento aqui. Quando chegamos não lembramos direito dele e vamos esquecendo cada vez mais, mas esse histórico, esse passado, se mostra na nossa índole. Por que tem crianças ou pessoas que são tão boas e outras que a gente percebe que existe uma maldade? Porque tem pessoas que são tolerantes, pacientes, enquanto outras são incompreensivas, insensíveis? Porque numas transborda amor, em outras não. Da onde vem isso? Da onde vem aquilo que a gente não consegue explicar? Da onde vem aquilo que a gente não vê na vida de uma pessoa? Nós, os espíritas, chamamos isso de a bagagem moral e intelectual que cada um carrega, através das muitas encarnações que nós vivemos. Nós carregamos isso no nosso espírito, aquilo que realmente somos, né? Já dizia a Bíblia diz que nós temos uma só vida. E alguns dizem, por isso não deve haver reencarnação. Mas o Espiritismo concorda com essa afirmação. Nós temos muitas encarnações. Vida, nós só temos uma, que é a do Espírito. Nós somos Espírito. É esse que persevera, é esse que permanece, é esse que está aqui hoje, sentado aí, assistindo essa palestra, participando disso. Então nós, com nossa bagagem, tudo que aprendemos, eu tenho uma coisa a dizer, nós podemos aprender diferente. Nós podemos fazer diferente. Porque ao contrário do que muitos pensam, nós nem sempre fomos assim, não é? Se alguns são apegados à matéria, se alguns são apegados ao dinheiro, se alguns são dependentes exclusivamente deles, se outros têm e não ligam, ou se não têm e só pensam nisso, nós podemos aprender a ser diferentes. Como isso? Como aprendemos a modificar isso que parece que é tão enraizado, que sempre teve, confunde a gente, não é?
Quantas pessoas, ou quantas vezes a gente já não falou assim, mas eu sempre fui assim. Eu sempre fui desse jeito. E esquece que foi criança, esquece que foi adolescente, esquece que tinha um monte de coisa que gostava, que hoje não gosta mais, que tinha um monte de coisa que falou, isso aqui nunca na minha vida, e faz hoje, e feliz. Nós, a maior constante na nossa vida, a maior certeza que existe no universo é a mudança. Nós podemos mudar, nós devemos mudar e melhorar. Voltando nisso, encaixando esse assunto com o dinheiro. Nós estamos falando de convicções, nós estamos falando de percepção das coisas. Civilização, certo? Estamos falando que nós agimos e reagimos, que nós temos um histórico e que temos que trabalhar esse histórico. Muito bem. Como estão as coisas hoje? Terça-feira, 28 de outubro. Sabia, está fazendo teste. 28 de outubro, às 8 horas da noite. Esse ano que nós tivemos grandes emoções no nosso país. Foi um ano de grandes emoções? Sim? Ah não, nem vi. O que aconteceu? Acordei agora. Estava dormindo esse tempo todo, nem vi o que aconteceu. Foi o carnaval? Foi o 7-1? Né? Foi perder a Copa em casa? Foram as eleições que nem todo mundo, ou metade do país não concordou com o que aconteceu? O que foi? Foi tudo isso? Tudo isso. Isso mexe com a gente, não mexe? Isso aqui dá uma reviravolta. E aí quando a gente é cutucado, quando essas coisas vêm, cutucam, mexem com a gente, fazem a gente ferver, o que a gente faz? O que a gente faz com essa emoção? O que a gente faz com esses sentimentos que mexem com a gente? Como a gente reage a tudo isso? Bem, não sei, Paulo, nunca tive tanta emoção, né? Estou sabendo agora, que maravilha, que bom. Então a gente está se descobrindo, a gente não se conhece por inteiro, a gente não se conhece em várias situações, a gente é sempre posto à prova, a se testar, a se perceber diante dessas coisas que a vida nos traz. Então, teve muita provocação, teve muito falatório, teve muita gente exaltada, não é isso? As reações da Copa foram terríveis, né? A perda do Brasil, mas a gente pode falar o mesmo hoje em dia das reações à eleição. O pessoal tem comentado que antigamente o que mais se via era a gente fazendo amizade no Facebook, por exemplo. Agora o que mais vê é a gente terminando a amizade. As pessoas tendo conflito dentro de casa, no trabalho, na rua. Por quê? Porque está ali sendo cutucado e está reagindo com o que tem dentro de si. Ah, Paulo, mas eu fui muito provocado. Mas xingaram minha mãe, mas me chamaram de bobo. Mas falaram que eu era incompetente por fazer as coisas. Falaram que eu era um tolo por fazer não sei o quê. Amiguinho, você pode me responder uma pergunta? Você, o amiguinho pequeno, você de verde. O que seu pai fala para você fazer quando seu amiguinho chama você de bobo? Ele fala que seu amiguinho está certo? Se seu amigo quer brigar com você, o que seu pai fala para você fazer? Comprometi, se você falou para bater, não vai ficar. Deixa ele se acalmar, certo? Se tem um amigo que está brincando, vou continuar porque você está indo no caminho bem. Se o amiguinho está fazendo alguma coisa ruim contigo que você não está gostando, você vai ficar perto dele? Mas você nunca mais vai falar com ele? Quando ele estiver mais calmo, né? Então a gente ensina isso às crianças. A gente
gente foi ensinado isso. Quando um não quer, dois não brigam. Se tem um amigo que está lá esperneando, estribuchando, xingando, soltando fogo, o que você faz? Você dá um passinho para trás, né? Você vê. Eu me lembro que muito tempo atrás, quando eu era mais novo, né? Eu costumava sair à noite e tal, e em alguns barzinhos. Eu me lembro que uma vez eu estava com meu sobrinho num barzinho à noite. Ele falou assim, vou ali pegar um negócio. Ele levantou e saiu. Eu estava sozinho na mesa, de repente começou um quebra-pau, começou um negócio generalizado. Um bateu no outro, outro empurrou, outro caiu, não sei o que. Eu peguei, levantei, peguei meu copinho, tinha um balcão, fui para trás do balcão, fiquei aqui, voando cadeira para tudo quanto é lado, eu aqui só. Né? Acabou o negócio, eu fui, voltei para minha mesa, sentei. Meu sobrinho entrou desesperado. O que aconteceu? Você está bem? Eu achei que você estava brigando. Eu? Não, o pessoal está nervoso aí, ele se resolve. Eu não tenho nada a ver com isso, não sei o que está acontecendo. Entendeu? Não me envolvo. Para que a gente se envolver? Para que a gente entrar nos atritos, nos conflitos? Para que a gente se misturar? Por que a gente se mistura? Por que a gente se envolve? Vê uma confusão e, vou lá, eu quero saber, eu quero participar. Eu vou retrucar também. Ele xingou, eu vou xingar de volta. Ele bateu, deu um soco, eu vou dar dois. Ele xingou minha mãe, eu vou xingar o pai. E aí vai o negócio. Por que a gente faz isso? Tem uma musiquinha de um grupo chamado Teatro Mágico, e o Fernando Anitelli, que é o poeta, ele escreveu assim, os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Quer dizer que, se eu não estou afim, eu vou me distrair daquilo. Aquilo nem me chama atenção, eu não quero saber. Mas quando algo me interessa, eu vou lá, me interajo com aquilo, me agarro com aquilo. Eu estou disposto, eu me atraio. Com o que eu ando me atraindo ultimamente? O que anda me atraindo ultimamente? Eu ando nas conversas de paz ou ando me envolvendo em muitas brigas? Eu ando fazendo amizades ou desfazendo? Eu ando criando problemas ou apaziguando eles? Tem uma passagem do Evangelho que Jesus está caminhando com os discípulos pelo deserto, né? Cruzando entre as cidades, e havia um cavalo morto que estava lá há muito tempo. E a carcaça do cavalo estava num estado horrível. E os discípulos passavam por aquela carcaça que estava bem no meio do caminho, olhavam para aquilo, nossa, que coisa medonha. Outro olhava, nossa, mas que coisa terrível. Outro olhava e comentava, mas que cheiro, mas que isso. E Jesus passou pela carcaça do cavalo, olhou, nossa, ele tinha dentes lindos. O que está chamando a nossa atenção? O que a gente está buscando no mundo? Né? Paulo, você está fugindo do assunto de dinheiro, eu sei. Mas eu achei que era tão importante falar isso. Quando eu venho dar uma palestra, eu costumo não trazer papel, não trazer nenhuma anotação. Eu acho que a palestra, ela tem que ser também, junto com o tema, aquilo que a gente precisa ouvir. E eu procuro estar aberto para a inspiração, para a espiritualidade que veio aqui trabalhar hoje, para o anjo da guarda de cada um que trouxe vocês, que me trouxe aqui, agir, para que essa palestra sirva para a nossa vida, para que essa palestra sirva, para que a gente possa olhar e pensar, isso não tem a ver com meu pai que está em casa, com meu marido, com a minha esposa, essa palestra tem a ver comigo, porque eu estou aqui. As outras pessoas, o meu filho, minha mãe, meu chefe, não estão aqui, eu estou. Essa palestra serve para mim, ela tem que tocar a minha vida. Eu tenho que absorver isso e ver o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, o que eu posso ser de diferente. O que eu posso ser para o bem, o que eu posso ser para o melhor. O melhor é eu me calar, o melhor é eu falar, o melhor é eu estar perto, o melhor é eu me afastar.
preciso aprender isso, aprender os momentos de cada coisa, né? Tudo isso que nós vemos também acontecendo recentemente, ela tem muito a ver com o medo. Agora a gente vai falar um pouco de dinheiro. Tem a ver com o medo, né? Ultimamente muito se falou sobre medo, né? O medo de perder emprego, porque vai ficar difícil, os tempos vão ficar difíceis. O medo de se perder os benefícios, olha, porque quem tem benefício vai ficar sem. As pessoas foram atiçadas no seu medo. E como a gente reage quando está com medo? Tem gente que chora, tem gente que vai para debaixo da cama, tem gente que agride de volta. Cada um reage conforme a sua natureza. Tem gente que faz uma vozinha, uma gracinha, né? É importante que a gente se conheça, se perceba, analise o que está sentindo para reagir, né? E, como eu falei lá no começo, trabalhar a fé e a esperança, entender o que se passa, trabalhar para que as coisas aconteçam. A gente tem fé em Deus, né? A gente reza, né, o Pai Nosso e fala assim: seja feita a vossa vontade. E aí as coisas acontecem exatamente do jeito que a gente não queria. Ou é o nosso time que não ganha, ou é o nosso candidato que não ganha, ou é o emprego que não sai, ou é a vaga que não chega, ou é o dinheiro que está curto, aquele bilhete da Mega Sena, nunca faço mais do que 3 números, né? E a gente vai tendo medo, vai esquecendo da fé, vai esquecendo da esperança. Porque é nesses momentos que a gente usa a fé, entendeu? É nesse momento que a gente usa essa ferramenta. A fé não é aquela coisa que a gente fala no meio da oração. A fé não é aquela coisa que alguém diz. Não. A fé é uma ferramenta que a gente usa na hora que a gente perde a esperança, na hora que o medo aumenta, na hora que não temos a certeza do amanhã. A fé é a confiança em Deus. Mas como eu posso usar a confiança se agora para mim está tudo tranquilo, eu estou calmo, não tem nada acontecendo? Mas e quando as coisas apertam? É no momento de um assalto, é no momento de uma violência, é no momento de um medo súbito, de um incidente iminente, de uma briga que está por acontecer, de um casamento que está perto do fim, de um filho que está com um problema extremo, e eu não consigo enxergar solução, eu não consigo enxergar futuro, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho quase certeza que o que vai acontecer vai ser muito ruim. Isso é falta de fé. Poxa vida, Paulo, eu sinto tudo isso. Eu vou dizer uma coisa, eu também, muitas vezes. É muito comum sentir isso, se sentir dessa forma? Sim, é. Mas nós podemos aprender a pensar, a sentir, a agir de forma diferente. Nós podemos aprender a lembrar do nome que a gente chama na hora de maior dificuldade. Chamar Jesus. Jesus, me ajuda. Pede, inclusive para isso. Eu não consigo ver saída dessa situação. Eu não consigo ver um horizonte daqui para frente. Eu não sei o que é o amanhã e eu tenho medo. Me ajuda com o meu medo. Me ajuda com a minha pouca fé. Me ajuda com a minha incerteza. Me ajuda com essa angústia. Me ajuda com esse problema que eu não sei lidar. Me ajuda a encontrar a ferramenta necessária para eu sair dessa situação, ou então conseguir ter resignação para passar por essa situação sem me revoltar, sem maltratar meus companheiros,
companheiras, sem maltratar aqueles que eu amo, que me são queridos, sem desmanchar nada que eu construí ao longo desse tempo. Porque muitas vezes quando a gente está com a cabeça quente, quando a gente perde a fé, a gente não enxerga mais nada. E só depois que devastou as coisas em volta, porque quebrou um celular, que quebrou uma mesa, que quebrou um copo, que chutou um cachorro, que bateu numa criança, que terminou um casamento, que fugiu de casa, que se drogou, que fez o que foi de ruim para outra pessoa, para si, que a gente vê. Eu não fiz uma solução, mas eu trouxe mais um problema. A gente pode aprender a agir diferente. Como eu posso agir, Jesus? Se a resposta não vier na hora, ela vai vir no momento oportuno, mas que pelo menos o alento, que pelo menos uma boa condição venha para a gente saber se acalmar, para a gente saber manter tranquilidade diante das coisas. Deus não abandona filho algum. Deus não quer mal a filho algum, mas Ele quer que nós passemos por aquilo que temos que passar, pelas provações que temos que passar. E pode ter certeza, se uma provação estiver muito difícil, se algo na nossa vida estiver correndo de uma forma muito pesada, é ali que está o nosso ponto de mudança. É ali que está a nossa necessidade de modificação. Vocês já viram engrenagem quando está, engrenagem de bicicleta, do que for, uma corrente na bicicleta? Quando ela está certinha, encaixada, os dentes da bicicleta, você gira o pedal e a bicicleta roda, não é isso? O pedal certinho, mas quando ela está desencaixada, um dente está fora, ela faz um barulho, ela se esforça, ela trinca, ela faz que faz, até que ela entra no eixo. O atrito é a vontade de entrar no eixo. O atrito é a necessidade que está se apresentando de nos enquadrarmos em uma condição melhor. Que condição melhor é essa? A nossa vida, o nosso dia a dia, me encaixar na minha família, me encaixar na minha vida, no meu trabalho, me encaixar no bem, no caminho que me leva a me tornar uma pessoa mais feliz, no caminho que me leva a ajudar as pessoas que me cercam, e não levar coisas ruins, mas levar coisas boas a elas. Serei um instrumento não da vingança, da fúria de Deus, não da justiça divina, mas do amor, da piedade, do perdão aos outros, do perdão a mim, que preciso tanto ser perdoado pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus equívocos. Nós temos que lembrar isso. Nós temos que lembrar que nós somos iguais a todas as pessoas. Se nos machucam, doem. Se nos ferem, nós sangramos. Se nos magoam, nós choramos, nós nos amarguramos. Mas que nós também preferimos muito mais ser felizes, ser contentes. Tristeza é melhor, alegria é melhor do que tristeza, não é isso que já dizia? Não é? Viver alegre, viver feliz, viver em harmonia. Quem não almeja isso para a própria vida? Quem não almeja isso para os seus semelhantes? Porque nós não vivemos em ilhas separadas, vê? Nem aqui no centro, nós estamos ombro a ombro uns com os outros, nós estamos pertinhos, dividindo espaço. E se não houver respeito, se não houver aquela civilização que nós falamos lá no começo, não vai haver paz, não vai haver harmonia. E se nós não buscarmos a Deus, trazer o seu reino para a nossa vida, trazer a bondade, o amor, a igualdade, a justiça, dentro de nós não vamos ter isso no mundo. Foi difícil esse ano que passou? Não foi um dos mais fáceis? Como vão ser os próximos 4?
tenhamos fé, tenhamos esperança, trabalhemos para o melhor, vamos nos dedicar para o melhor, vamos fazer mais do que fazemos, porque o que temos hoje é graças ao que fizemos. Se nós queremos uma condição melhor de vida, se nós queremos uma mudança no país, no nosso bairro, etc., nós temos que ser essa mudança, nós temos que ser os agentes dessa mudança, começando por nós, mudando nossas resoluções, mudando nossos entendimentos, pensamentos e ações. Puxa vida, Paulo, mas é muita coisa, mas é uma coisa de cada vez. Eu consigo resolver 30 coisas? Talvez. Mas eu consigo resolver uma? Não, eu consigo. Resolva hoje, resolva agora, resolva o que estiver à mão. Não esqueça, não estamos sozinhos. Chama Jesus, chama seu anjo da guarda. E a vida vai ficando mais fácil. A corrente se encaixa, ela gira melhor na roda. A harmonia vai se espalhando ao nosso redor. Olha quantas pessoas tem aqui hoje. Quanta harmonia pode ser passada para frente. Quanta coisa boa pode sair daqui. É o convite que eu faço a todos essa noite, que possamos servir as necessidades que esse mundo material tem, e que possamos servir sempre a necessidade que o mundo espiritual tem, através da nossa melhora, através da nossa fé. Pode ser assim? Sim? Vamos trabalhar, meus irmãos. Tem bastante coisa para fazer e a gente só tem a ganhar. Fiquem com Deus, uma excelente noite, muito obrigado pela atenção. Nos lembre, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, me procura lá embaixo, que o Edilson já está me olhando torto aqui, que é um passivo tempo. Obrigado, Edilson.